No Brasil, as pessoas com deficiência ainda enfrentam muitos desafios para garantir o acesso pleno aos seus direitos. Recentemente, o veto do presidente Lula ao projeto que previa pensão para crianças com microcefalia causou grande repercussão, principalmente entre mães afetadas pela decisão. Para entender como garantir os direitos das pessoas com deficiência e os impactos dessas decisões, eu converso ao vivo agora com o Edilson Barbosa, que é advogado, está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos do Brasil hoje. Então, doutor, começando pelo caso recente, qual foi o argumento lá do governo para vetar essa pensão às crianças com microcefalia vítimas do Zika vírus? Nós temos a consciência que o Brasil ele é signatário, né, do Tratado Internacional de Proteção da Pessoa com Deficiência. E não só isso, o Brasil avançou. O Brasil tem hoje um estatuto próprio que regula e que traz todos os direitos da pessoa com deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Essa lei, ela diz que as pessoas com deficiência têm direitos não só a ter a vaga de estacionamento exclusiva, ter também adaptação, como a gente está vendo a imagem aí, nos locais públicos ou privados, ter acesso também à prioridade em fila, no transporte coletivo, no metrô e tudo mais. Então, inclusive o BPC, que é um salário mínimo, todos os meses, para aquelas pessoas com deficiência PCD. Inclui também idosos a partir de 65 anos. O que a gente notou é que o país, em um certo tempo, ele não fez o devido cuidado para que as grávidas, né, as mães, tivessem seus filhos sem a Zika, sem essa doença que afetou em momentos específicos. E o país soube disso, e os dados vieram, e as pessoas ficaram até alarmadas. E essas crianças nasceram, e essas crianças existem. E o país precisa dar resposta a essas famílias. Então, esse valor que foi vetado é um valor único, é um valor no qual o país, nós todos os brasileiros, reconhecemos que falhamos. Porque não é governo, não é o nome de um presidente, não é o nome da presidente, porque essas pessoas passam, o Estado fica, nós ficamos enquanto sociedade. Então, para dar uma resposta a essas famílias, e principalmente essas pessoas que nasceram com essa doença, essa patologia, né, vamos dizer assim, essa deficiência, o Brasil está dizendo, olha, está aqui a nossa desculpa por termos falhado e receba aqui esse valor para ajudar, porque isso é só uma ajuda, porque a gente sabe que pessoa com deficiência tem muitos gastos dentro de uma família, e como a origem disso foi uma falha, vamos dizer assim, nós estamos aqui colocando uma ajuda. Esse veto, ele vem a não trazer as famílias e essas pessoas com deficiência essa ajuda tão necessária. É claro que é uma vez, né, é um valor que não é todos os meses. Muita gente nos procuraram achando absurdo, né, que seria o valor mensal, mas não é. Elas vão continuar tendo o BPC, continuar tendo o valor de um salário mínimo mensal. Agora, esse valor aportado é um valor maior do que aquele recebido mensalmente, mas que traz para a sociedade um acalento para essas famílias e dizer, olha, erramos e agora está aqui, a gente gostaria de dar essa mão, porque nós, quanto Brasil, somos signatários desse tratado que reconhece a pessoa com deficiência, e também temos a lei aqui nacional que ampara toda e qualquer pessoa com deficiência PCD. Certo. Muitas famílias relatam dificuldade para ter acesso ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. Como que essas pessoas podem superar esses desafios? Que tipo de comprovação deve ter? Por que ainda tem essa dificuldade? Porque no Brasil não todos têm acesso ao BPC. O BPC é um salário mínimo oferecido a duas classes de brasileiros, dois grupos.
melhor. Primeiro, PCD, pessoas com deficiência. Aí depende se aquela deficiência ela é ou não incluso no rol de pessoas com deficiência. Por exemplo, o autismo. O autismo tem uma lei federal que diz que o autista é PCD. E pessoas idosas, a partir de 65 anos, não precisa ter contribuído com o INSS. Inclusive, criança, PCD, pode ter acesso ao BPC. O que dificulta a entrada, mesmo aquelas pessoas, por isso que tem uma lei própria da microcefalia, é de que todos teriam acesso ao BPC. Por quê? Para não entrar na questão da renda per capita. A sua pergunta foi essa. Por que muitas famílias não têm acesso, mesmo sendo pessoa com deficiência? Porque não obedece o critério da renda per capita, que hoje é 1/4 do salário mínimo. Isso seria a renda da família. Agora, existe também a possibilidade da renda ser meio salário mínimo. A própria lei diz, a renda da família. Só que, para essa renda ser meio salário mínimo, aquela pessoa com deficiência tem que provar que tem que usar fralda, medicamentos, que precisa de algumas terapias, precisa de algumas consultas em outro local, por exemplo, do município onde mora. Mas essas fraldas, esses medicamentos, essas consultas, essas terapias não podem ser oferecidos pelo poder público. Aí entra outra dificuldade da família ter acesso ao BPC. Então, tem que cumprir, não só ser pessoa com deficiência e não ser só pessoa idosa, a partir de 65. Tem que comprovar no ato do pedido no INSS a renda per capita da família. E, na maioria das vezes, essa família não obedece esse critério da renda. Aí ela acaba ficando fora do BPC. Certo, e seria um dinheiro que com certeza faz a diferença na vida, principalmente das pessoas mais humildes, né? Pessoas que já estão ali numa situação mais vulnerável. Agora, a gente tem tido avanços, né? A gente, claro, tem ainda muitos problemas, precisamos enfrentá-los, mas a gente, se for olhar a nossa história, a gente tem avançado na questão do direito às pessoas com deficiência. Tem avançado muito, um deles é esse BPC. Nós temos nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nós fazemos parte do MOAB, que é o Movimento Orgulho Autista Brasil, que estamos nas 5 regiões brasileiras. E temos visitado os municípios. E notamos que o poder público, tanto municipal quanto estadual e o governo federal, tem tido, sim, algumas iniciativas, algumas políticas públicas direcionadas às pessoas com deficiência, principalmente na hora do transporte, do passe livre, da vaga de estacionamento. As pessoas agora já estão entendendo que nas filas de banco, de shopping, até nos hospitais, elas garantem esse atendimento prioritário a essas pessoas com deficiência. A gente nota... Perdemos ali a conexão a logomarca com o doutor. da Doutor, deficiência. travou aqui um pouquinho o nosso sinal. Vou pedir para o senhor retomar um pouquinho o que o senhor estava falando. Sim. Agora voltou? Agora sim. Ótimo. Eu parei aonde? O senhor estava falando a respeito dos avanços, né? Que nós tivemos, sim, avanços nos últimos anos com relação aos direitos da pessoa com deficiência. Nosso sinal travou mais uma vez. Tá complicado, né? A gente depende, claro, dessa conexão, dependemos da internet para a gente continuar aqui com a nossa conversa, mas o básico já está explicado ali, né? Tivemos sim esses avanços, precisamos avançar ainda mais e toda a sociedade tem responsabilidade na forma como lida com as pessoas com deficiência, também como idosos, também que o doutor trouxe aqui para a nossa conversa. Temos responsabilidade ao escolher os nossos governantes, escolher quem vai legislar também. Então, assim, nós precisamos sim trazer para nós esse cuidado, essa responsabilidade de olhar com mais carinho e mais atenção a essa causa das pessoas com deficiência.